Chegamos agora no nosso segundo bônus, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre os textos motivadores. É essencial que para a sua redação ter uma nota alta, você consiga fazer uma leitura eficiente e muito minuciosa desses textos motivadores. Então vamos começar, gente. Primeiro, para que serve, ali os textos motivadores? Compreensão adequada do tema. Às vezes, só com aquela frasezinha, que a gente tem, aquela frase inicial do tema, eu não consigo saber exatamente onde que o texto está indo, quais são as perspectivas, quais são ali as abordagens daquele tema. Então, como os textos motivadores, eles aprofundam na questão, eles mostram dados, eles contextualizam, fica muito mais fácil para você saber o tema, ok? Então, sem a leitura dos textos motivadores, aumenta e muito a sua chance de tangenciar e de acabar ali errando e se confundindo, ok? Próxima questão, gente. Os textos vão direcionar a sua argumentação. Então, é lá dos textos motivadores que, por exemplo, você pode puxar um gancho para a sua argumentação. Você pode, inclusive, ter ideias para a sua proposta de intervenção, já que os textos, eles já mostram ali, normalmente, pontos positivos do problema, pontos negativos ali daquela situação, o que o governo já fez, o que o governo ainda não fez. Então, com base nessa leitura, a gente já consegue inferir como que tem que ser a nossa proposta, quais órgãos que trabalham com esse problema, que está sendo ali proposto para você, tá? Depois, gente, contextualizar o tema. Muitos alunos falam assim para mim: ai, professora, é muito difícil começar a minha redação, por exemplo. Gente, use um dado do texto motivador, use um exemplo que está ali. A gente já viu que os textos motivadores podem sim ser usados, porém, com decência, Então, não pode colocar em todos os parágrafos, por exemplo, são questões pontuais, mas que se são bem colocadas, são muito eficientes, tá? Então, use os textos motivadores para fazer a sua contextualização, tá bom? Depois, gente, os textos motivadores normalmente são compostos por 3 ou 4 textos curtos, tá bom? Isso é variável de prova para prova a cada ano. Isso muda um pouquinho, mas de um modo geral você vai ali ter 3 ou 4 textos. Esses textos vão te apresentar muito provavelmente a definição do problema, pontos positivos, pontos negativos, dados estatísticos. Então o Enem gosta bastante de trabalhar com gráficos, com charges, com infográficos também. Então, use isso a seu favor, tá? Faça a leitura, interprete os dados que os textos motivadores estão colocando ali para vocês, tá bom? Depois, gente, como que eu uso os textos motivadores? Grifando as partes importantes. Chegou lá no dia da prova, primeira coisa, depois que você acalmar, depois que o coração desacelerar e você começar a ler os textos motivadores, eu quero que você grife mesmo, pega lá a caneta, marca aquilo que é importante para você usar na sua redação, tá? Isso vai te ajudar a não ficar tão perdido com a quantidade de informações e também para te deixar um pouco mais tranquilo, para você ter ali um texto mais organizado. Então, viu um dado estatístico importante? Vai lá e grifa. Viu um exemplo importante? Grifa. Fique de olho também nas palavras, Se você vê ali um sinônimo legal para usar no seu texto, vai lá e grifa, tá bom? Depois, gente, atente aos dados estatísticos. Muitos alunos perguntam assim para mim: ah, professora, eu posso trocar a ordem? O que é isso de trocar a ordem? Mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenha um dado que diga que 50% da população brasileira não tem acesso à internet. Aí o aluno fala assim: ah, eu posso inverter e falar que 50% tem acesso à internet? Gente, primeiro, não tem necessidade alguma de fazer isso, tá? O seu corretor já vai ter lido esses textos motivadores várias e várias vezes antes de começar a correção, então a gente sabe os dados. Então, você trocar essa ordem não faz diferença, isso não enriquece o seu texto, continua sendo um dado, tá? Que tá ali no texto motivador, e muitas vezes ainda é perigoso de, nessa mudança, você acabar interpretando de uma forma errada e acabar se bagunçando ali, gente. Então, não, tá? A gente vai usar exatamente da forma como o dado está sendo apresentado, tá bom? Depois, gente, leia mais de uma vez, ok? Às vezes ali naquele nervosismo, naquela ansiedade na hora da prova, a gente não percebe todas as informações, a gente lê correndo, A gente tá, apavorado na hora de fazer a prova, então calma, gente, lê os textos motivadores uma vez, pra gente já entender ali qual que é o recorte do nosso tema. Depois, aí sim, eu quero que você leia os textos de novo de uma forma minuciosa, grifando, marcando, prestando atenção nos dados, nos exemplos que os textos estão dando pra gente, ok? Por
último, gente, preste atenção nas palavras-chave que estão aparecendo no seu texto, né? Que no caso aí são os sinônimos. Às vezes vocês têm muita dificuldade de achar sinônimo, né? Para não ficar repetindo aquela palavra que é importante no seu tema. Os textos motivadores costumam apresentar alguns. Então, ó, de olho nisso, tá bom? Então, por exemplo, sistema carcerário. Pode ser sistema carcerário, pode ser prisão, pode ser penitenciária. Isso os textos motivadores acabam mostrando pra gente, tá? Então, aproveita os textos aí pra gente trabalhar a nossa coesão do texto, ok? Ah, gente, o último detalhe que eu esqueci aqui, ó. Use o que for importante. Não use tudo, tá? A gente não pode usar tudo, mas questões pontuais que forem muito importantes, pode usar à vontade, principalmente dados e exemplos, ok? Então, atenção nos infográficos, tá?